Sabe, existe uma lenda sobre um lobo que nunca dormia. Um predador que se movia sem ser visto, sempre alerta. Só que essa não é uma fábula. É a história bem real de um homem cuja experiência nos campos de batalha da África acabou dando origem ao movimento global para jovens. Então, vamos juntos desvendar como tudo isso começou? Olha, muita gente conhece esse rosto, né? É Robert Baden-Powell, ou simplesmente BP, o fundador de um dos maiores movimentos juvenis da história. Mas a figura que a gente vai analisar hoje não é o líder sorridente dos escoteiros, e sim o soldado que veio muito antes dele. E é aqui que a nossa história fica de verdade interessante. Antes de existir o chefe escoteiro, existiu o soldado. E lá nas savanas e florestas da África, esse soldado ganhou um nome que inspirava tanto medo quanto respeito. A pergunta que não quer calar é: o que ele fez para merecer esse nome? Para a gente encontrar essa resposta, a gente precisa voltar no tempo, para um continente que não só forjou o homem, mas também as ideias dele, a África. Foi o verdadeiro campo de provas de Baden-Powell. Pensa só, o ano é 1887. Baden-Powell está na África, mas ele não está lá como um líder de jovens, não. Ele é um oficial do exército britânico, bem no meio de um período de intensa atividade militar. E ele não foi enviado para um lugar qualquer, para uma guarnição tranquila. Nada disso. Baden-Powell foi jogado no centro de vários conflitos, onde enfrentou guerreiros que eram lendários por sua bravura e por seu domínio do terreno. Era um ambiente onde qualquer erro podia ser o último. Ele esteve frente a frente com os Zulus, com os Ashantis e com os Matabeles. Cada um desses povos era uma força da natureza, formidável. Foi nesse cenário, um cenário totalmente implacável, que as habilidades de Baden-Powell foram literalmente forjadas no fogo. E a natureza selvagem não era só um pano de fundo para a guerra, sabe? Era a própria arena. Foi bem ali entre as rochas e as florestas que Baden-Powell aperfeiçoou a arte da exploração militar, da observação e, claro, da sobrevivência. E foi justamente a partir dessas experiências que uma lenda começou a se formar. Uma lenda que não foi contada pelos seus colegas de exército, mas sim pelos seus adversários. O respeito no campo de batalha pode aparecer de várias formas. Para Baden-Powell, ele veio na forma de um apelido, um nome dado justamente por quem ele enfrentava. Eles observavam ele em ação e viam algo a mais ali, algo que ia além de um simples soldado. Basicamente, 3 qualidades faziam ele se destacar. Uma coragem que parecia inabalável, uma perícia única como explorador em terrenos totalmente desconhecidos e, talvez o mais importante, uma habilidade quase sobrenatural para seguir rastros e pistas. Ele simplesmente não se movia como os outros. Ele parecia entender a terra de um jeito que ninguém mais entendia, e por isso mesmo ele precisava de um nome que capturasse essa essência toda. Empresa, um nome curto, forte e que carregava um peso enorme. E o significado desse nome diz tudo. O lobo que nunca dorme. Pare e pensa nessa imagem. Um lobo já é um predador inteligente, um mestre em rastreamento. Agora um que nunca dorme? É uma ameaça constante, sempre alerta, sempre observando. Era exatamente assim que ele era visto. Mas espera aí, como é que a identidade de um lobo temido no campo de batalha se transforma no legado de um educador mundial? É essa transição que revela o verdadeiro impacto da experiência militar dele. Quando ele voltou da África como um herói de guerra, ele teve uma sacada genial. Ele percebeu que as mesmas técnicas que o mantiveram vivo e que lhe renderam o nome em Pisa, como observação, dedução, autossuficiência, não eram úteis só para soldados. Eram, na verdade, habilidades essenciais para a vida. E a transição que ele fez foi brilhante. A exploração militar virou a arte mateira. O rastreamento de inimigos se tornou o rastreamento de animais. E a sobrevivência na guerra deu lugar à vida ao ar livre. Baden-Powell, na prática, pegou um manual de guerra e o reescreveu para tempos de paz. E que movimento, hein? Aquelas sementes plantadas lá atrás, nas campanhas contra os Zulus, Ashantis e Matabeles, germinaram de um jeito impressionante. A pequena semente se tornou um carvalho gigante com galhos que se espalharam pelo mundo todo. A lenda de Impisa, o lobo, deu origem ao legado de BP, o chefe escoteiro mundial. E no fim, a jornada do Baden-Powell nos deixa com uma reflexão. As experiências mais intensas dele, forjadas no meio de um conflito, foram transformadas em uma força para o bem. O que faz a gente pensar que outras histórias de vida, por mais improváveis que pareçam, guardam as sementes para uma futura mudança